tribunal do rei Salomão instituiu que até mesmo numa propriedade totalmente cercada conforme a lei judaica, mesmo com muro, mesmo com cercas de Tzurat HaPetach que explicamos anteriormente, ou seja, 2 postes passando um fio por cima, apesar que é considerado um lugar cercado e pela Torá podemos carregar, no entanto, se vários proprietários usam o mesmo ambiente, apesar de ele ser devidamente cercado, eles consideraram aquilo como se fosse uma propriedade pública. Na prática, isso realmente é uma propriedade pública, mas não o que a Torá chama de propriedade pública. Os sábios do tribunal do rei Salomão falaram que as pessoas vão se enganar e se nós vamos permitir eles carregarem nesse lugar, eles vão acabar carregando na rua e vão dizer que não tem diferença, isso também é uma propriedade pública. Então, por esse motivo, o tribunal instituiu que mesmo no lugar devidamente cercado pela lei da Torá, para que seja permitido carregar dentro dele, os moradores do lugar têm que fazer um eiruv, uma mistura, uma sociedade entre eles, para que eles sejam considerados como se fossem um único dono para essa propriedade, transformando o lugar em propriedade particular. Então vamos dar um exemplo. Se vários judeus moram no mesmo prédio, apesar que todos eles têm a sua casa, cada um é dono do seu cantinho, mas existe uma propriedade que é pública para todos os moradores. É a escadaria, o terraço embaixo, o jardim, tudo isso aqui é de usufruto de todos por igual, conforme a ordem rabínica de propriedade pública. Ou, por exemplo, um condomínio fechado, mesmo que ele é cercado com muro, ou uma cerca elétrica, que muitas vezes é considerado com muro, sob a anuência de um rabino que entende essas leis, mas já que existem vários proprietários, sábios consideraram como se isso aqui fosse uma propriedade pública. E até mesmo uma cidade inteira, se ela é cercada, já que tem várias casas e vários proprietários e vários moradores, isso é considerado uma propriedade pública, sendo proibido carregar dentro dela. E qual é a solução para poder se transformar todo esse lugar num lugar particular? É fazendo um eiruv. Cada morador da cidade ou cada morador do condomínio deve dar um pão inteiro, ou em sociedade devem dar vários pães inteiros, juntarem esses pães e fazer uma brachá especial e dizer que através disso aqui, esses pães consideram como se fôssemos uma única casa, um único morador, e dessa forma nos será permitido carregar em todos os ambientes públicos desse local. O que adianta esse pão, essa coleta de pão? Nós sabemos que a moradia da pessoa é aonde ele se alimenta. No momento que cada morador participa com o pão, participa com o alimento em comum, é considerado como se todos comessem da mesma mesa, sendo considerado a mesma família. Isso permite carregar dentro da cidade. Isso seria possível se todos os moradores da cidade ou todos os moradores do condomínio forem judeus que cumprem as leis do Shabat. Mas, caso existem não-judeus, ou até mesmo judeus que não cumprem as leis de Shabat, ou seja, eles não dão importância para o Eruv, não adianta fazer o Eruv nesse local. Para que as pessoas possam carregar nesse local, deve-se adquirir o local público daqueles não-judeus, ou mesmo daqueles judeus que não acreditam no Eruv, adquirir dele o seu lugar público. Por que é necessário essa aquisição? Porque o Eruv transforma todos numa única família, mas se existem entre eles pessoas que não acreditam nesse Eruv e que não acreditam nas leis do Shabat, então isso faz que a moradia deles não faz parte dessa sociedade. Então, para isso é necessário fazer uma aquisição, mesmo que é uma aquisição formal, para que o Eruv tenha validade. O pão que é separado para o Eruv deve ser comestível. Se não dá para comer esse pão, não é considerado uma comida. Pode durar 1 semana, até no máximo 2 semanas. Depois, ele não é mais comestível. Então o correto seria a cada semana fazer novamente um Eruv para permitir que se carregue nesses lugares. No entanto, como é difícil fazer o Eruv semanalmente, então o costume judaico é que nós fazemos isso uma vez por ano, e nós fazemos com uma caixa de matzá, pães inteiros, tem que ser matzot inteiras, a matzá tem uma duração para um ano inteiro. Dessa forma, uma vez por ano o Eruv é renovado e é considerado como se tivesse feito a cada sexta-feira. Então deve-se adquirir do zelador, ou do síndico, ou de qualquer outro morador não judeu, adquirir deles toda a parte pública dos prédios e todas as moradias particulares, através de um ato simbólico, dando para eles uma quantia em dinheiro,
R$10, R$5, e dessa forma ele adquire para o ano inteiro um lugar para que possa ser feito Eruv. Um dos moradores do prédio pega uma caixa de matzá inteira, dá para um outro morador judeu para levantar, para fazer a aquisição em nome de todos os outros moradores, ou aquele que deu pega de volta, faz uma brachá especial, a brachá do Eruv, e fala que através desse Eruv podemos carregar nesse local o ano inteiro. E essa matzá fica guardada, não pode ser comida o ano inteiro, até a renovação no próximo ano. Quando o Eruv é feito numa cidade inteira, o costume, existem duas ideias. Uma ideia fala que deve-se fazer a aquisição do prefeito, que ele é nomeado pela cidade inteira, e dessa forma nós adquirimos o lugar inteiro e fazemos o Eruv depois com uma caixa de matzá. E existe uma outra ideia, que o prefeito não é suficiente, porque ele não tem direito de entrar nas propriedades de cada um. Então se compra no chefe da polícia, que a polícia são os únicos que em certas ocasiões eles têm direito de entrar na casa de outras pessoas. E isso foi uma instituição feita para o rei Salomão para reforçar o cumprimento das leis do Shabat, para ensinar para as pessoas que eles devem cumprir o Shabat, e existe uma proibição de carregar em propriedade pública, porque antigamente as cidades todas eram cercadas, as pessoas carregavam em todas as cidades, eles não sabiam que existe uma lei que é uma propriedade pública, é proibido carregar. Então, as pessoas chegavam a carregar em propriedade pública por não saber que existe essa proibição. Nossos sábios dizem que as pessoas que cumprem Shabat, mais que a pessoa cuida do Shabat, o Shabat cuida dele. Ele tem a promessa de Deus que Deus vai cuidá-lo de todos os seus afazeres durante a semana inteira, da sua saúde, do seu sustento, dos seus filhos. Nossos sábios ainda prometeram que pelo mérito do cumprimento de Shabat, se todo o povo judeu cumprir 2 Shabatot, ou pelo menos um Shabat completo, nós teremos a vinda de Mashiach, que possamos realmente manter, frisar, reforçar o cumprimento de Shabat e aproximar a tão esperada Geulah, a redenção do povo de Israel, que seja em breve para todos nós.